Olá, aluno. Eu sou o professor Beto. Estamos aqui em mais uma aula de História de Rondônia. O interessante de nós olharmos nessa aula 15 é o assunto que nós vamos trabalhar sobre ela, o primeiro e o segundo ciclo da borracha. O Brasil ele passou por momentos onde determinados produtos agrícolas eles foram mais fortes em cada região. Se nós olharmos a região Nordeste, num processo de colonização do Brasil, no início da colonização do Brasil, a cana-de-açúcar ela era uma monocultura, cultivo de um só produto. E ela serviu para exportar esse produto e trazer riqueza para Portugal, que era a metrópole, e para o Brasil, que era a colônia. Quando nós olhamos o século XVIII, o século do ouro, nós vamos ver a região central, Minas Gerais, até aqui ao Vale do Guaporé chegou a exploração do ouro. E o Brasil ele passou a ser explorado ali naquela região mais central, mais voltado para Minas Gerais. Quando nós olhamos o processo do café, algodão, mas principalmente o café ele se tornou o principal produto do Sudeste brasileiro. São Paulo vai se desenvolver a partir do café. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o café ele passou a ser consolidado na economia brasileira. Quando nós chegamos no século XIX aqui para a Amazônia, nós nos deparamos aqui na Amazônia com um produto também que se tornou, por um determinado período, o segundo maior produto de exportação do Brasil, perdendo só para o café. Nós estamos falando da borracha. Por isso que aqui, vamos colocar entre aspas, nós falamos em primeiro e segundo ciclo da borracha. Até porque não houve ciclo, porque a Amazônia até hoje produz borracha e exporta borracha aqui. Não em grande quantidade como foi naquele período, mas o estado do Acre, que ali em Costa Marques nós temos as pessoas que ainda extraem borracha. Mas nós tivemos um momento que foi o auge. Nós tivemos um momento, nós vimos já em aulas passadas, nós vimos a importância que foi o processo de vulcanização da borracha. E o processo de vulcanização da borracha, nós estávamos ali no meio da Guerra do Paraguai, e principalmente no final da Guerra do Paraguai, vai se intensificar a extração da borracha aqui nessa região. A vulcanização já tinha sido descoberta. A borracha já começava a ser utilizada na indústria para a segunda revolução industrial. E agora a Amazônia ela passa a ser o palco de exportação desse produto tão cobiçado pelo mundo. Estados Unidos, Inglaterra, que eles estão em pleno vapor dessa industrialização, eles vão utilizar esse produto. E é isso, a relação desse mercado internacional, desse início de globalização, vamos dizer assim, que a Amazônia vai entrar nesse contexto. Nesse contexto capitalista, nesse contexto revolucionário. E a borracha que traz para cá a estrada de ferro Madeira Mamoré, que consequentemente vem as linhas telegráficas, é a borracha que traz o desenvolvimento de Manaus, o Teatro Amazonas, o Porto de Manaus, é a borracha que traz o Porto de Belém do Pará, é a borracha que traz o desenvolvimento do Belém, a Casa da Borracha, o Banco da Borracha, e toda essa estrutura da região norte, ela está voltada para a economia da borracha. Economia essa que ela vai sofrer um grande golpe com o contrabando da borracha daqui para a Malásia. E o Oriente passa a produzir, então, essa borracha que até então era exclusiva da Amazônia. E aí acaba o primeiro ciclo da borracha. Mas vamos lá na aula de hoje? Vamos lá para vocês entenderem melhor? Na tela para vocês, a aula de número 15. Aula de número 15. Primeiro e segundo ciclo da borracha. As consequências para o estado de Rondônia. O primeiro ciclo da borracha aqui, a gente data aqui para vocês aqui, ele de 1972, aí, quando nós temos o início do processo de exportação em grande quantidade, até mais ou menos em 1914, quando ela entra em decadência. Lembrando que a estrada de ferro Madeira Mamoré, ela vai ser concluída em 1912. O segundo ciclo da borracha, que ele vai desse período de guerra
a guerra estoura na Europa, os japoneses que estão do lado da Alemanha e da Itália vão tomar os seringais da Malásia, então havia necessidade da Inglaterra e dos Estados Unidos voltarem a explorar a borracha da Amazônia. Então eles vão fazer acordos com o governo brasileiro e vai até o final da guerra, que foi em 1945. Esse segundo ciclo da borracha é um segundo ciclo basicamente durante o período da guerra. Olha aí o primeiro ciclo. Por que nós falamos que o primeiro ciclo é indígena? Porque nós temos aqui a questão indígena, eles vão ser utilizada a mão de obra indígena para explorar essa borracha. A mão de obra principal que vai ser utilizada é a mão de obra indígena. Porém, nós vamos ver aqui nesse período, esse período de 1870, esse período aqui, vai ser também um período onde o Nordeste vai ser assolado por uma seca, e uma seca que não foi só do Brasil, uma seca mundial, a falta de chuva mundial, um problema climático mundial, e que vai afetar principalmente o Ceará brasileiro, o estado do Ceará. Mais de 500 mil mortes do Brasil nós tivemos nesse período, porque juntamente com a seca veio a varíola, uma doença, e hoje a gente luta aí contra a varíola do macaco. E nós tivemos naquele período lá a varíola também matando milhares de pessoas. Essas pessoas que ficavam desoladas com a seca do Nordeste, do agreste nordestino, elas viram na Amazônia, os seringalistas da Amazônia viram uma oportunidade de trazer essas pessoas para cá. Nós temos para cá o primeiro ciclo de migração nordestina. Esses nordestinos fugindo da cerca, eles foram trazidos para a Amazônia. E aqui eles se instalaram nos seringais. Aqui do Rio Madeira, a região de Três Casas, até Manaus ali, vão ser instalados nordestinos. Aqui no Vale do Guaporé vão ser instalados nordestinos. E nós temos também eles entrando pelo rio Purus ali, ficando na região onde seria hoje o estado do Acre, que era território boliviano, que leva a um conflito com esses nordestinos que vão se instalar lá. Então a borracha, ela está diretamente relacionada a este momento, a extração indígena e essa migração nordestina que vão vir para cá. Na tela para vocês. A produção e o consumo da borracha aí. Olha aí os caras. O que eles levavam consigo aí para explorar a borracha? O sapato de seringa. Isso aqui era uma bolsa impermeabilizada, que eles permeabilizavam com o próprio leite da seringa. Isso daqui é a tigela ou o balde. Aqui é a cuia de seringa. Aqui é a faca da seringueira, de cortar a seringa. Aqui, ó, para raspar a seringueira. O machado para cortar, fazer a limpeza lá. Então a bolsa. Isso aqui é a poronga, ó. Amarrava na cabeça para iluminar. Aqui o cinto, geralmente vinha fuma aqui dentro, e a sua faca, a sua espingarda, porque eram muitos animais. E a sua trouxa. Isso daqui tudo era característica do nordestino. Olha aqui, ó, tá vendo essa cuia aqui? Essa cuia eles deixavam aqui, ó, para ela ficar escorrendo e tudo. No outro dia eles limpavam, tiravam a casca grossa, aqui com a machadinha, raspavam e cortavam. Quando eles cortavam, eles pegavam essa cuia aqui, viravam ela e deixavam ela depositada aqui, ó. Aí o leite escorria dentro para essa cuia. Aí depois eles pegavam esse balde, vamos apagar aqui que está muito... Aí eles pegavam esse balde aqui e vinham colhendo de volta. Algumas pré-condições naturais tornaram a Amazônia um forte privilégio da goma elástica. Primeiramente, nós temos a abundância das árvores aqui na Amazônia. Muitas seringueiras tinha aqui. A qualidade também. A qualidade, até hoje, a qualidade da borracha amazônica ela é indiscutível. A qualidade e produtividade é uma secular tradição extrativista aqui, que nós já estudamos lá na descoberta do látex. Com a falta de capital nacional, foram obtidos capitais estrangeiros que, com o tempo, obtiveram controle do processo produtivo, financiando as exportações. O capital estrangeiro. Olha aqui um típico, olha aqui a poronga que eu falei para vocês. Um típico seringueiro aí, ó. Tá vendo aí que ele está com a escadinha?
Pois é, subir na seringueira e até lá em cima, extrair a seringueira, cortar e extrair a seringueira. Com essa escadinha aí ele utilizava. Neste momento do processo de industrialização do mundo, a Inglaterra e os Estados Unidos eles estão partindo da frente como os maiores países industrializados. E com isso eles precisavam se fortalecer dentro desse contexto. E eles começam a financiar a extração da borracha ainda no primeiro ciclo, porque era de interesse para eles. Eles começam a financiar e eles passam a ter controle dessa produção. O governo brasileiro, primeiramente, que ele olha para a Amazônia, meio que deixa para lá a Amazônia acontecer do jeito que está acontecendo. Ele só vai intervir quando tem a guerra do Acre. Mas a Amazônia era... Porque a atenção deles era para a produção do café que estava acontecendo no Sudeste. E a Amazônia aqui ela vai ter uma influência do capital internacional muito grande. Inclusive, se nós olharmos o Teatro Amazonas, quando ele é construído, ele é com um modelo francês. E o Teatro da Paz é um modelo italiano. A cultura de fora está vindo para cá. As pessoas levavam daqui roupa para lavar na Europa. Roupa branca. Ia para a Europa, lavava lá, engomava, depois voltava nos navios. Olha que coisa doida isso daí, cara. É impressionante. Na tela para vocês, hein? Nas últimas décadas do século XIX, o capital estrangeiro controlava a navegação fluvial através das firmas Amazon River Steam Navigation e Company Limitada e Amazon Steam Navigation Company. Então, nós temos a Amazon River Steam Navigation e Amazon Steam Navigation. Duas companhias. Por quê? Lembra que nós já falamos em aula passada que o Farquhar, que o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tinha pego a concessão das navegações a vapor na Amazônia? Pois é, ele vai perder essa concessão. E essa concessão vai ser aberta para outro capital estrangeiro. Empresas estrangeiras puderam navegar nos rios da Amazônia, inclusive entrando aqui até no Rio Madeira, porque agora essas empresas estrangeiras estão vindo buscar o látex diretamente para levar para fora. E aí o governo brasileiro vai autorizar essas companhias estrangeiras. Vai cair a concessão de Farquhar. Aquela concessão que ele tinha lá por 30 anos vai ser derrubada. E agora outras empresas vão poder entrar. A própria Madeira Mamoré, através do pessoal Farquhar lá, que constrói a estrada de ferro Madeira Mamoré e constrói também um porto de Belém, ele vai intervir muito nessa questão da navegação. Na tela para vocês. Ambos de capital inglês, olha aqui, ó. Nós estamos falando da Amazon River Steam Navigation Company e a Amazon Steam Navigation Company Limitada. Ambos eram de capital inglês, era da Inglaterra, controlando também os seringais e o porto de Belém e Manaus, construído por eles e recebido como concessão do governo local. Então, eles constroem o porto ali de Manaus e Belém e eles recebem a concessão. Lembrando que quem vai construir o porto de Belém lá vai ser a empresa do Farquhar. Farquhar, norte-americano, que estava aqui controlando não só a navegação. Olha aqui, ó, daqui é um navio a vapor entrando no porto de Porto Velho. Olha aqui como ele era movido. É uma coisa doida. Isso aqui, para a época, era o que tinha de mais moderno, esse navio a vapor. Financiamento funcionava assim. A Casa Aviadora, grave esse nome, pertencente aos brasileiros ou portugueses, cuidava da importação dos produtos, manutenção dos seringais, abria crédito e abastecia os seringalistas, a Casa Aviadora. Crédito esse que era pago com a própria produção. Então, a Casa Aviadora era como se fosse um grande banco. Ele fazia o aviamento. Olha, eu vou te emprestar dinheiro, você vai explorar lá os seus seringais, o seringalista explora os seus seringais, contrata os seringueiros e você vai me pagar com o próprio produto. Isso era a Casa Aviadora. Tá? Só que eles estão importando produtos. Só que quem exportava? Algumas
regatões navegavam pelos rios amazônicos, trocando os aviamentos pelos produtos do látex, negociados diretamente com os seringueiros. Vamos... Hoje, quando você quer comprar uma coisa, você vai aonde? Você vai ao mercado. Aqui, você vai ao Irmão Gonçalves, você vai aqui em Porto Velho, você vai ao Açaí, o Macro, outras empresas que nós temos aqui, que são grandes redes de supermercado. Naquele momento, as pessoas não tinham supermercado, elas estavam no meio da floresta. Sabe o que era o supermercado? Era o chamado de regatões aqui, ó. Regatões. Eram verdadeiros supermercados ambulantes. Eles levavam de tudo nesses regatões e saiu pelo interior vendendo essas mercadorias. Levava, vendia essa mercadoria, levava, vendia essa mercadoria, levava, vendia essa mercadoria de uma forma muito de escambo, vamos colocar assim. Porque eles não tinham dinheiro lá dentro do mato. Então ele dizia, olha, você vai me pagar com a borracha. Aí comprava, eles davam o preço da borracha. É tipo no garimpo, quando você vai levar mercadoria para vender no garimpo, você troca pelo ouro. E eles pagavam com a borracha, e você trazia a borracha e deixava a mercadoria. Era uma forma de escambo. Eram os chamados regatões. Regatões varavam os rios da Amazônia fazendo esse comércio. Ok? Na tela para vocês. As casas aviadoras eram financiadas pelo capital inglês. Então, a casa aviadora, lá que nós já vimos, ou estava portugueses ou brasileiros, financiada pelo capital inglês. A Inglaterra era o maior país capitalista do mundo naquele momento. E também pelos americanos, que também estavam nessa corrida aí do imperialismo, estava nessa corrida da Revolução Industrial, os americanos. Então, o capital inglês ou americano que financiava as casas aviadoras. E pagava os empréstimos com a própria borracha, ou seja, a própria borracha era uma moeda de troca. Servia como moeda lá dentro para pagar os regatões, servia como moeda para os seringalistas pagar a casa aviadora e servia como moeda para as casas aviadoras pagar o capital inglês que eles tinham tomado emprestado. As casas exportadoras monopolizavam o comércio da exportação da borracha comprada das casas aviadoras, impondo o preço. Então, quem era? Lembra que as casas aviadoras, elas estavam... Vem cá, deixa eu explicar aqui para você. A casa aviadora, ela estava responsável pela importação. O que é importar? É trazer para dentro do país. Eu estou importando um produto. Todo aquele produto que era importado era a casa aviadora. E a casa aviadora pegava esses produtos importados e pegava o financiamento que eles pegavam do capital inglês e emprestavam para os seringalistas montarem seus seringais. Ok? Até aí, vir. Casas aviadoras. Pegava do capital inglês. Aí tinha as casas exportadoras, aquela responsável para exportar o produto. Aí, meu amigo, eram os estrangeiros que dominavam isso daí. Eles pegavam, são eles que estão exportando, ou seja, levando a borracha de fora para o Brasil, exportando essa borracha. Então, já são eles que vão definir qual é o preço para as casas aviadoras, eles que vão comprar das casas aviadoras esse produto. As casas aviadoras não chegavam, faziam comércio diretamente com a Inglaterra, com os Estados Unidos, não. Eram essas casas exportadoras. Então, era um monopólio muito grande. A borracha que era paga um preço de banana para... Quem sofria mais era o seringueiro, que ficava preso. Era quase uma escravidão à terra, porque ele ficava devendo tanto para os seringalistas, para os regatões, para os barracões, que ele não conseguia se desprender daí. É por isso que no processo de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, foi necessário pegar mão de obra estrangeira, porque a mão de obra que estava aqui estava toda comprometida com os seringais. Só para vocês terem uma ideia. Na tela para vocês. Em 1912, houve a queda do preço da borracha. Houve a queda do preço da borracha em 1912. Tá? A queda do preço da borracha fez que
todo esse surto de exportação fosse estancado. Olha aí, aqui é um barco levando comida, levando alimento para o pessoal. Então aqui começa a haver o declínio do primeiro ciclo da borracha. Pessoal, vem aqui comigo. Eu e o professor Lodismar, nós fizemos uma externa, um vídeo para vocês entenderem muito bem. Ali vocês vão ver o professor Beto de italiano, vestido de italiano, porque era um dos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. E eu vou estar contando para vocês mais ou menos como era esse seringal. O professor Lodismar vai estar mostrando para vocês como é que se extrai a borracha. Na tela para vocês. O trem passava por essa ponte metálica, construída em 1910, que anunciava a chegada ao vilarejo de Jaci-Paraná, aonde nós iremos ver a estação de Jaci-Paraná, hoje distrito de Porto Velho. No trajeto da estrada de ferro Madeira Mamoré, encontramos várias estações. Aqui nós estamos diante da estação de Jaci-Paraná, aonde se parava para almoçar. Os que tinham maior poder aquisitivo atravessavam a rua e almoçavam numa pensão. Essa pensão que também servia de armazém para negociação das pelas de borracha. Após uma parada estratégica na estação de Jaci-Paraná, o trem seguia caminho e parava aqui nessa caixa d'água, onde ele abastecia suas caldeiras para seguir viagem até Guajará-Mirim. Jaci-Paraná surge como um grande seringal. Seringal de importância para os nordestinos que estavam recém-chegados à nossa região para extrair a borracha. Nós estamos no primeiro ciclo da borracha, que vai de 1880 até 1919. No trajeto desse seringal, houveram muitos ataques dos índios caripunas e araras aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré e, posteriormente, aos seringueiros que vieram para cá explorar a borracha no que nós vamos conhecer como segundo ciclo da borracha. Com o processo de vulcanização da borracha, criado por Charles Goodyear em 1839, e o advento do automóvel e da bicicleta, fez com que a demanda do produto pelos centros industriais europeus e americanos crescesse. Algumas pré-condições naturais tornaram o Amazonas um fornecedor privilegiado da goma elástica. Item 1. Abundância natural das árvores. Item 2. Qualidade e produtividade e uma secular tradição extrativista. Lembrando que os maiores mercadores consumidores do látex eram os Estados Unidos e a Inglaterra, países que investiam na Amazônia. E no ano de 1942, os Estados Unidos, na pessoa de Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, na pessoa de Getúlio Dornelles Vargas, fazem um acordo de Washington, pelo qual o Brasil comprometia-se a reativar seus seringais através de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida da borracha. Você sabe como que se extrai o látex da seringueira? O seringueiro, ele saía então para o seringal. Para não levar peso para casa, o seringueiro já deixava em uma vara depositado várias canecas. Quando ele chegava no seringal, ele já sabia onde estavam guardadas as canecas. Com isso, ele começava a fazer, primeiro, a limpeza da árvore. Então, ele limpava a árvore bonitinho, né? Para depois começar a receber os cortes. E aí tem uma variação de corte. Por exemplo, quando você faz um corte dessa natureza, olha só, o látex ele vai borrar, ele vai passar por esse canal que eu estou fazendo. Quando eu faço esse corte, vejam, esse aqui é o famoso corte em V. Olha aí. E aqui eu coloco a caneca, certo? Quando eu faço essa dimensão, puxo para cá e faço mais um outro V aqui embaixo, é chamado de corte tarisca. Tarisca ou engrossa a casca. A casca
da seringueira. Também tem um corte muito comum. Se eu pego e faço isso daqui, olha só, tudo isso para poder depositar nessa outra vala. Ó, aqui, ó. Se eu faço dessa maneira, eu acho que vocês já estão sabendo que corte virá nesse desenho. Olha aí. Que corte é esse? Esse vai ser o famoso escama de peixe. Por quê? Ele abraça dos dois lados. Eles estão vindo da parte extrema para a parte central. E todo o líquido vai escorrer por esse canal aqui. E aí é colocada a caneca aqui embaixo. Mas por que essa luz na cabeça? Essa luz nós chamamos de poronga. E essa poronga, ela servia para iluminar a estrada, como é chamado, ou o caminho no seringal. Você tinha que saber cortar a seringueira. Sabe por quê? Porque se você tem um braço forte e você esfrega com bastante força, se você bater no caule, você pode matar a seringueira. E matando uma árvore dessa, era prejuízo para o barão da borracha, o dono do seringal. É interessante nós observarmos esse vídeo, que nós tivemos que acordar de madrugada, porque você precisa cortar a seringueira de madrugada, ainda no escuro, sem o sol, para ela poder sair o leite de uma forma mais pura. Senão, se der o sol, ela já não sangra mais como ela sangra no escuro, na madrugada. E falamos do primeiro ciclo da borracha. O primeiro ciclo da borracha, então, ele acaba no momento que tem um contrabando desse produto para a Malásia. Então, o Brasil vai ser abandonado, os seringais vão falir, as casas aviadoras, vai todo mundo falir aqui. Tem uma crise enorme. Só que estoura a Segunda Guerra Mundial. Olha como a Segunda Guerra Mundial vai ser importante para a Amazônia novamente. Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser importante para a Amazônia. Por que eu falo infelizmente? Porque é uma desgraça a guerra. E a Amazônia ela vai ter os seringais reativados através do Acordo de Washington, que apareceu aí no vídeo para vocês. O Brasil e os Estados Unidos vão assinar um Acordo de Washington. Getúlio Vargas e o presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, vão assinar o acordo e dentro desse acordo está a reativação de seringais da Amazônia. Começa o segundo ciclo da borracha, que ele vai durar basicamente durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque os seringais da Malásia estavam sendo ocupados pelos japoneses. Na tela para vocês aí. Na tela para vocês, o segundo ciclo da borracha, de 39 a 45, onde nós vamos ter uma migração nordestina muito grande. Nós vamos ter o soldado da borracha chegando aqui. É a chegada do soldado da borracha nesse período. Nós temos aí nesse período o Acordo de Washington e o CENTA, que era o serviço lá de colonização aqui, de trazer os trabalhadores para a Amazônia. A seca do Nordeste foi do primeiro ciclo da borracha aqui, aquela seca que nós falamos, que ela vai influenciar o primeiro ciclo da borracha. O auge desse primeiro ciclo da borracha foi aqui, mas agora acaba esse período. Vai acabar esse primeiro ciclo da borracha. Nós vamos ter agora o segundo ciclo da borracha surgindo. Esse Tratado de Washington, a Guerra Mundial, o Japão ocupou o Sudeste Asiático e com o ataque japonês à base naval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, nesse contexto da invasão japonesa nos seringais da Malásia, o Brasil deveria fornecer borracha para a indústria norte-americana. É por isso que até hoje os soldados da borracha eles têm uma ação contra o governo dos Estados Unidos, porque é o Acordo de Washington que vai fazer com que esse povo forneça borracha para o fronte de guerra. Então aí nós temos a reativação. O governo brasileiro traz milhares de nordestinos aqui, foram trazidos, e outra coisa, detalhe para vocês, morreu mais soldados da borracha aqui na Amazônia do que soldados lá no fronte. Lá no fronte foram menos de 500 pessoas mortas no fronte, lá na Itália, os pracinhas. Aqui morreram por volta de 30 mil. De 30 mil.
E esses soldados foram esquecidos aqui, na tela para vocês. Em 1942, os Estados Unidos, que era o Franklin Delano Roosevelt, e o Brasil, Getúlio Vargas, fazem um acordo de Washington, no qual o Brasil comprometia-se. Qual era o compromisso do Brasil? Com que o Brasil se comprometia? A reativar seus seringais através de uma operação conjunta entre os Estados Unidos, para a obtenção mais rápida da borracha. Então, era uma operação conjunta. Os Estados Unidos iria financiar, pagar por cada trabalhador que o Brasil mandasse para cá. O Brasil mandava os trabalhadores e mandava o dinheiro para o seringalista, que era para o seringalista pagar o seringueiro. Só que o seringueiro, meu amigo, não recebia esse dinheiro, o seringalista controlava esse dinheiro, até porque o seringalista dizia que o seringueiro estava devendo uma fortuna para ele. Novamente o regatão, novamente a casa de aviação vai funcionar aqui controlando esse seringueiro. O objetivo era reativar os seringais para a produção em larga escala na região amazônica, ordenando sua produção para suprir a necessidade das nações amigas, principalmente Estados Unidos e quem? A Inglaterra. Principalmente Estados Unidos e Inglaterra, que eram as nações amigas que estavam lutando contra a Alemanha, Itália e Japão. E aí eles vão ter que produzir essa borracha para mandar para o fronte. Olha aí, ó, hasteamento da bandeira. O nordestino, que foi trazido como soldado, não estava muito vestido como um soldado, mas essa era a farda do seringueiro, era a farda do nordestino. Vai surgir, então, o batalhão da borracha e o recrutamento de soldados que vai ser no Nordeste brasileiro. Novamente, o Nordeste é palco de mão de obra para mandar para os seringais. Foi criado a Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. CAETA, Comissão de... Eles recrutavam essas pessoas e mandavam para a Amazônia. É criado CAETA, Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Ela vai ficar encarregada de contratar e conduzir é no pau de arara lá naqueles, e colocado dentro de navios e trazido para a Amazônia. Esses nordestinos até a região do norte. E tem também o SENTA, que era o Serviço de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Então, uma contratava e a outra encaminhava para a Amazônia. Meus queridos, na década de 40, isso daqui que estava um pouco esquecido vai fervilhar, vai voltar a fervilhar, trabalhadores chegando. Aqui em Porto Velho tem um bairro chamado Arigolândia, que pejorativamente os nordestinos eram chamados de arigóis, os cearenses eram chamados de arigóis. E tem um bairro chamado Arigolândia. Aqui vão ter, o professor Marco Teixeira faz um artigo que ele fala sobre os campos de concentração de nordestinos que vão ter aqui. Eles foram trazidos aqui, parecia um campo de concentração, eles vão ficar presos treinando até ir para os seringais, ser colocados nos seringais. E nos seringais eles vão virar escravos dos seringalistas, esses seringueiros. E o povo que não conhecia a Amazônia, o medo desse povo. O ataque indígena, a malária. A malária vai matar muita gente. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Mais pneus, Vitória. Então, eles queriam o quê? Mais pneus para a Vitória. E quem era que ia produzir mais pneus para a Vitória? O exército de nordestinos que vieram para a Amazônia. Esses órgãos ficariam responsáveis pelo recrutamento e a condução de nordestinos até os seringais. Olha aí essa chegada de nordestinos a Porto Velho, gente. A chegada de Porto Velho. Chegada do soldado da borracha. Eles chegavam, achavam que estariam com a missão. Muitos deles não voltaram para suas casas. Quando chegaram a Porto Velho ou a qualquer outra parte da Amazônia,
percebiam o quê? Percebiam que tinham sido vítimas de uma propaganda enganosa, de uma ideologia de guerra, onde era necessário salvar a pátria do perigo que o ameaçava. Que ameaça o Brasil está sofrendo? Nenhuma, mas eles estariam salvando a pátria. Eram conduzidos aos seringais e se deparavam com as precárias condições de trabalho, com o isolamento dentro das florestas e com as doenças. Tiveram que aprender a cortar seringa, colher o látex, defumá-lo e fazer as pelas. Coisa que não era do cotidiano dele, eles tiveram que aprender. Migraram para a Amazônia em torno de 56 mil pessoas. Tem estudos que já apontam que são 100 mil pessoas que migraram para a Amazônia, incluindo os dependentes de trabalhadores, a maioria proveniente do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e da Bahia. Olha aí, mais uma foto desses trabalhadores chegando aqui em Porto Velho, no segundo ciclo da borracha. Olha eles sendo colocados em campos de concentração. Vieram para a região 2 grupos de imigrantes. O primeiro era retirantes da seca. O segundo eram os arigóis. Foram recrutados e submetidos a rigoroso exame médico. Tinham que ser solteiros e ter entre 18 e 25 anos. Solteiro por quê? Se fosse solteiro, não tinha preocupação com a família. E se morresse, aqui ficaria, não teria família para reivindicar sua morte. E muitos desses vão morrer aqui de doenças. Vão ser abandonados. Vão ser esquecidos. Segundo a estimativa, a Associação dos Soldados da Borracha de Porto Velho, morreram cerca de 27 mil soldados da borracha. Só aqui. Olha aí, ó. A colônia de Agricolândia era um verdadeiro campo de treinamento, doença da região. Quem eram os arigóis? E o Banco da Borracha? Quem era? Olha, aí a gente coloca uma foto dos sobreviventes soldados da borracha. Termina a guerra. Os soldados da borracha foram esquecidos e foram abandonados pelo governo, não conseguindo voltar aos seus estados de origem, ficando perdidos na selva amazônica. Para Porto Velho, quais são as consequências para Rondônia? Nós temos a penetração do rio amazônico, nós temos a conquista do Acre no primeiro ciclo da borracha, o Tratado de Petrópolis no primeiro ciclo da borracha, a linha telegráfica que vai ser no primeiro ciclo da borracha. No segundo ciclo vai surgir Ariquemes, Ji-Paraná, Costa Marques, como polo de extração da borracha. Nós temos o desmembramento do Mato Grosso e do Amazonas, também aqui, quando é criado o território federal do Guaporé. Nós temos o trabalho extrativista que se torna forte. Nós temos a colônia agrícola do Iata e do Candês, que é no segundo ciclo da borracha. Nós temos o enfraquecimento da borracha aqui. A decaída dos seringais, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo ciclo. E a invasão dos seringais bolivianos aqui no primeiro ciclo da borracha. Alguns seringais aqui dessa região, nós temos o Rio Novo, Severino Rodrigues, São João Pascoal, Ouro Preto do Manuel Eugênio, Melquia de Santo, no Arara, Rivoredo, em Costa Marques, Raridade, Manuzaki e o Casara, muito famoso, todos dentro do Vale do Guaporé. E assim, aluno, assim foi a saga desse povo, que é o extrativista, que extraiu a borracha no primeiro ciclo da borracha, que extraiu a borracha no segundo ciclo da borracha. E aqui foi abandonado, e aqui foi esquecido pela nação brasileira. Vieram para uma missão, mas sua história não é contada como história de honra, como é contada da FEB, da FAB, os pracinhas. Eles não desfilam em 7 de setembro sendo homenageados. Foram soldados que serviram ao fronte, serviram à guerra, mas que não foram condecorados com medalha.
Já volto para a correção e revisão com vocês.